Inscrito agora o vereador Túlio Camargo, com direito a 15 minutos, podendo ceder a parte ou não. Questão de ordem, só um instantinho. Só para esclarecer, já foi corrigida a LDO, o nobre vereador. Nós subimos lá, pedimos, faltou anexo, faltou abrir a pasta. A LDO já foi corrigida, então abriu um novo cronograma para que nós possamos, inclusive o senhor faz parte da nossa comissão, para que nós possamos fazer a audiência pública. Nós temos que perguntar para o Chiquinho aqui como vai fazer o cronograma. Só para esclarecer só. Obrigado, velho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só tornei público o parecer desfavorável e as questões que possam vir a prejudicar o orçamento municipal alertadas pelo consultor desta casa. Mas é aqui minha fala e conte com o meu apoio, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo ali, também cumprimento os internautas, vejo ali o cidadão Galvani, que com sua equipe vem fazendo um belo trabalho de limpeza, um trabalho que era para ser feito por essa empresa contratada, que está aí recebendo 1 milhão por mês, e que a gente não vê nada. Me parece que agora começou a aparecer alguma coisa. Então, já está sendo válido esse trabalho de vossa senhoria, senhor Galvani, em relação à limpeza da cidade, que a gente tanto brigou aqui, tanto tem pedido, mas ainda há muito por se fazer. Então, parabéns por essa demonstração de cidadania, acima de tudo. Como quero cumprimentar aqui também a dona Vanderleia, mais uma vez, pela sua luta e pela sua rua, ela que comunicou à Polícia Ambiental que lá esteve e deu um relatório, fez um laudo, dizendo que realmente aquelas árvores, os troncos possuíam brocas e fungos. E a gente viu que com o nosso trabalho aqui, com a nossa luta de vereadores, com o trabalho dela, a prefeitura foi lá e já tomou algumas providências. Mas parabéns por lutar também para que a rua tenha apenas o acesso de um lado só, porque realmente aquela rua está confusa, complicada, e a gente sabe que a vontade dos vereadores é que haja apenas o acesso para um lado. Então, vamos continuar também apoiando vocês nessa causa que é mais do que justa. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, antes de mais nada, eu quero abordar aqui um tema, parabenizar o vereador Giovanni, que faz um requerimento. Eu também já tenho nesse sentido que vou apresentar aí a nossa comissão. Eu estava aguardando apenas o aspecto jurídico, né? E vou juntar. Eu acho que todo requerimento é bem-vindo, vem para somar em relação àquele projeto. E eu falei tanto com o prefeito, falei, prefeito, se nós aprovarmos esse projeto, vai dar problema lá na frente, vai ser quebra de contrato. Não, mas não há problema, nós podemos isentar, assim, a prefeitura de pagar Saneago em relação às contas dos prédios públicos e tudo mais. Eu falei, olha, bom, eu vi que eu era voto vencido, e para não se dizer que a gente aqui está defendendo a Ciágua, aprovamos. Mas nós vimos, e eu vou trazer na próxima semana, julgamento já da 2ª instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmando o erro do Executivo em nos mandar aquele projeto. A Prefeitura está aí vendo acumular mais uma dívida em torno de 70, 80 mil por mês, e realmente o vereador tem razão, e a gente vai querer saber, a nossa comissão, quais providências o prefeito vem tomando para sanar esse problema. Hoje essa dívida já está em 800 mil reais com a Saneágua. Isso está se avolumando. Consequentemente, ele deve ter recorrido para o Superior Tribunal, vai para o Supremo, e nós vamos ver aí um enorme precatório, mais uma complicação para a Prefeitura, se isso não for resolvido imediatamente. Então, o requerimento da nossa parte, acredito que do vereador Giovanni, é justamente alertando o prefeito de que essa dívida está se avolumando, está se complicando, e o tribunal ele fundamenta muito bem a questão da quebra contratual. E isso é uma coisa muito séria. E saber-me lá de que forma isso um dia vai sair, talvez até do bolso da população. Então, fica aí essa nossa preocupação, e a gente vai trazer esses dados mais precisos na próxima semana. Eu gostaria também de falar, senhor presidente, abordar aqui
Esse tema já foi trazido aqui pelo vereador Rafael e que muito nos preocupa. Eu também tenho recebido cobranças da população em relação a esse racionamento dos exames que está ocorrendo em nosso município. A dificuldade com que as pessoas estão tendo para fazer os exames, a demora nos diagnósticos. E eu tenho essa preocupação. Eu me lembro quando, ainda o requerimento nosso, de minha autoria, 9717, vejam os senhores que já naquela oportunidade o prefeito já nos informava que só ultrassom, na espera, já havia 556. Eletroencefalograma, já naquela data de... Vejam os senhores, aquela data de 2017, já haviam 170 pacientes aguardando eletroencefalograma, já havia 198 aguardando exames de ortopedia. Então, realmente, isso é preocupante. E fizemos também um requerimento por causa da demora que está havendo no atendimento médico. Eu estive lá no CEDEM, no Centro de Diagnóstico de Especialidades Médicas, e nos foi dito que, realmente, um oftalmologista está aí agora só para novembro. Cardiologista não temos. Em resposta, ainda em 2017, o prefeito nos respondeu sobre cardiologia. Ele disse que são 80 pacientes por mês. Imagina que nós não temos cardiologia há quanto tempo em nosso município. Para que se tenha uma ideia, nós não temos médicos urologistas. E o prefeito me respondeu naquela época, o profissional era contratado irregularmente pela Usomu e encerramos o contrato em 3/17. Então, ele entrou, disse que estava irregular a contratação de urologista, encerrou, mas parou aí. Não se preocupou em contratar, em trazer para atender a população um novo urologista, quando nós sabemos que a doença da próstata, do câncer de próstata, é uma das que mais mata em nosso país. Nefrologia, ele também nos disse que não temos ainda há muitos anos e não houve mais concurso nessa especialidade. Os pacientes são referenciados para outros hospitais. Então, quem tem problema de rim aqui, ele diz que realmente manda para outros hospitais e tudo bem. Então, são coisas que nos preocupam. E vejam, senhores, eu vou trazer aqui uma resposta que ele nos traz hoje, porque a saúde, a questão é a seguinte, está faltando médico nas unidades de saúde, e quando o cidadão vai lá, que ele tem um problema específico de cardiologia, de pneumologia, de urologia, primeiro ele tem que passar pelo clínico geral. E aí é uma espera de 4, 5 meses, nós estamos colocando isso já no requerimento. E depois é que é encaminhado para o CEDEM. Aí é mais 5 meses, 6 meses, imagina os senhores, e é por isso que as pessoas reclamam aí, às vezes, que é 1 ano e meio na fila de espera. É aquela história, né? Se tiver de morrer, infelizmente. Agora, o que nos causa espanto, senhor presidente, é a resposta do prefeito em relação ao que vem sendo gasto com as empresas que aí estão. Porque da maneira que a gente vê, que a gente percebe, a falta de médicos, a falta de exames e diagnósticos, né, com muita demora, a impressão que se tem é que realmente nós não temos aí boas empresas, não estão sendo pagas. Mas vejam, senhores, chamada pública... Bom, ele nos responde no número 1, as empresas que prestam serviço são a Cisne e o Instituto Brasileiro de Cidadania, o EBC. A chamada pública 517, em 12 meses, em relação à Cisne, 8.710.904,40. Em relação ao IBC, 12 meses, também 4.303.319,08. Então, vejam os senhores que é um dinheiro volumoso, é um dinheiro pago aí às custas do contribuinte, que vem sendo chamado na justiça até para se pagar os seus IPTUs. Então, são empresas que realmente estão levando muito dinheiro, como a empresa do lixo, como a empresa aí que presta serviço na área de limpeza, mas que a gente não vê nada. O mesmo está acontecendo em relação às empresas que prestam serviço na área da saúde.
recebem um bom dinheiro e a população está aí à deriva. Então, o que está havendo, a gente sabe da luta dos funcionários da saúde, mas o que está havendo é uma cobrança maior por parte do Executivo em relação a essas empresas, que seja tomada alguma providência, que se encerre esses contratos, que se chame novas empresas, porque essas que estão aí realmente estão deixando muito a desejar. Essa questão da saúde é preocupante. Eu até trago aqui, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava dando uma lida. Os senhores lembram desse folhetinho de campanha, de promessa de campanha. E aqui o Executivo nos diz o seguinte: melhorar os serviços municipais de saúde é tarefa primordial em Mairinque. Tarefa primordial. E aí tem até uma colocação interessante aqui do programa dele. Pensando nisso, o segundo principal eixo do nosso programa de governo é o MK Cidade, que vai modernizar todo o banco de dados de saúde municipal, reduzir o tempo de espera das consultas. Então, mas segundo principal eixo do nosso programa, então não era a saúde. Qual será o principal eixo? Transporte a gente já viu que não é. Educação, nós vimos aí várias queixas dos senhores em relação ao Fundeb, os alunos reclamando que está atrasados aí o reembolso escolar. Então, a gente questiona. Limpeza da cidade, a gente está vendo os próprios cidadãos aí se mobilizarem para fazer isso. Então, segundo o principal eixo é a saúde. Eu entendi até que saúde deveria ser o primeiro, mas é o segundo. Mas tudo bem, ele fala da preocupação dele aqui com as filas de espera. E essas filas estão aumentando cada vez mais. E a gente fica preocupado, porque saúde pública é uma questão muito séria, é preocupante. Então, a gente espera que ele, com essas respostas desses requerimentos, nos traga melhores informações, requerimentos aprovados hoje por todos os vereadores, a quanto anda a fiscalização em relação a essas empresas, IBC e Cisne, que estão aí, como nós vimos, levando alguns milhões do nosso município, uma cidade que não é rica, uma cidade que o povo luta com dificuldade, que há muito desemprego. Então, eu acho que cada centavo deve ser bem aplicado, principalmente, senhores vereadores, na área da saúde. Obrigado a todos, mas é uma informação importante, porque saúde pública, nós estamos sendo aí questionados todos os dias em relação, muitas vezes, à falta de médicos, à demora, e isso tem que ser combatido e tem que ser visto pelo prefeito com muita seriedade, com muita responsabilidade. E a gente aguarda isso dele. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais ninguém inscrito, e tendo em vista a inexistência de projetos a serem deliberados na ordem do dia, declaro encerrada essa presente sessão, agradecendo aqui ao público que aqui esteve e aos senhores vereadores. Então, desejo a todos uma muito boa noite a todos. Fiquem com Deus.